O estoicismo ensina uma distinção crucial entre o que controlamos e o que não controlamos. A maior parte, se não tudo, das coisas além de nossas próprias ações não está sob nosso controle. Mas isso significa que devemos nos desligar do mundo? Não necessariamente. Os estoicos acreditavam que devíamos ser realistas sobre nossa influência limitada nessas questões e que nos sobrecarregávamos desnecessariamente ao nos preocuparmos demais com elas. Quando a vida nos machuca, muitas vezes é porque estamos nos preocupando com coisas que não podemos controlar, permitindo que elas nos controlem como marionetes. Assim, acabamos culpando essas forças externas por nos manipularem, quando, na verdade, permitimos que o façam. No entanto, ao nos desapegarmos dessas preocupações, elas perdem o poder sobre nós, e podemos alcançar a tranquilidade, representando liberdade, e também pode ser uma forma de focar em metas importantes ou simplesmente alcançar uma vida feliz e despreocupada. Diante dos problemas da vida, quais coisas devemos parar de nos preocupar? Nas meditações de Marco Aurélio, frequentemente se faz distinções entre o presente, o passado e o futuro. Em cada uma dessas categorias, o antigo imperador romano tem reflexões valiosas sobre como nos preocupamos excessivamente com elas, de maneiras equivocadas ou com coisas irrelevantes, e é sobre isso que tratarei nesse vídeo. Eu sou o Maindo, e já deixe seu like e se inscreva caso goste deste tipo de conteúdo. Como Sêneca certa vez disse, sofremos mais na imaginação do que na realidade, sugerindo que nossos pensamentos são a fonte do nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, muitas vezes nossa imaginação se descontrola, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Prevemos antecipadamente maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto ficamos apreensivos com a ideia de não saber como o futuro irá se desenrolar. Em alguns casos, o que prevemos realmente acontece. No entanto, em muitas outras ocasiões, o mundo nos surpreende com eventos que não poderíamos ter previsto. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria merecida apenas para receber um diagnóstico de câncer terminal, poucos meses antes do início dessa fase tranquila. A possibilidade desses eventos leva muitos a uma preocupação constante. O melhor pode acontecer, mas também o pior. E se houver uma terceira guerra mundial? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são perfeitamente possíveis. No entanto, enquanto esses eventos não estão ocorrendo no presente, não podemos lidar com eles, pois eles simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos causa desconforto porque pensamos nele, pois não existe fora da mente. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas apenas o do presente. Não é o futuro em si que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A angústia em relação ao futuro ocorre no presente. E, ironicamente, não é o futuro que se desenrola no presente, mas sim como nos relacionamos com ele quando o encontramos. A miséria do futuro é resultado da nossa preocupação com ele agora. Quando nos preocupamos em demasia com eventos futuros, a vida passa a doer, enquanto sofremos antecipadamente em nossa imaginação, permitindo que essas preocupações ditem nosso presente. Então, o que Marco Aurélio nos diz sobre nos preocuparmos em excesso com o futuro? Primeiramente, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele ressalta que se conseguimos lidar com o presente, também seremos capazes de lidar com o futuro. Marco Aurélio instrui a não imaginar tudo de terrível que poderia acontecer, mas sim focar na situação presente. Quando concentrou-se no presente, percebeu que poderia suportá-lo. E se isso é verdade, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude reflete a ideia de amor fati, o amor ao destino, fortalecido pela confiança de que seremos capazes de atravessá-lo. Assim como o futuro, o passado é um reino no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada a respeito. Ele afirmou, e passou a citar: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou e se foi, ou ainda não foi revelada. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da brevidade de nossas vidas, que ocorrem apenas no momento presente, frequentemente nos ocupamos excessivamente com essas áreas que estão além dele e inacessíveis: o futuro e o passado.
Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e é indiferente no presente. Não é que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles, mas é que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado são confusas e temos apenas meios limitados para verificar exatamente o que aconteceu. Contamos com lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista, tanto nossos quanto dos outros. Dessa forma, o passado não está apenas fora de alcance. Nossa lembrança dele é provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos preocupando com os eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que nos causaram. Alguns acreditam que, pensando no passado, podemos ter algum controle sobre ele. Mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que foi descartado, nunca para retornar. Gostaria de ter feito isso de maneira diferente, dizem muitas pessoas, mas desejam o impossível. Nada pode ser obtido com tais pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si mesmos, Marco Aurélio direcionava sua atenção para sua reação em relação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Muito provavelmente, também não poderíamos evitá-los quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado infeliz. Podemos ter tido uma infância difícil, experimentado o fim de amizades ou enfrentado fracassos em empreendimentos. Mas no fim, a natureza desses eventos não é tão importante. O que realmente importa é como lidamos com eles. Marco Aurélio afirmou: "É lamentável que isso tenha acontecido? Não. É uma sorte que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso por isso, não destruído pelo presente ou com medo do futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar um como um infortúnio e não o outro como uma sorte? Você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viole a natureza humana? Ou você acha que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem a uma pessoa realizar sua natureza. Entretanto, podemos aprender com o passado observando seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, para que possamos extrapolar o futuro. O momento presente é tudo o que temos, do qual podemos ter mais controle e construir o futuro. É o campo estreito ao qual temos acesso. Do presente, podemos olhar para o abismo sem fim do passado e a escuridão impenetrável do futuro. No entanto, mesmo quando deixamos de lado o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar em excesso com coisas que não valem a pena, as coisas que acontecem enquanto falamos. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não saem como desejamos, tendemos a ficar com raiva, tristes ou deprimidos. Mas ficar emocionalmente perturbado com o que a vida nos lança é sem sentido. Não depende de nós como o mundo ao nosso redor se desenvolve, mas sim como reagimos a isso. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou do que queremos que aconteça não acontece. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos. Ele comparou as pessoas que lutam contra o destino a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses reservam. Não podemos impedir que as pessoas queiram travar guerras. Não podemos evitar que os desastres naturais ocorram. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas pelas quais somos atraídos também são atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas chances na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é e ao que não podemos mudar por meio de qualquer meio em nosso arsenal. Estamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque ocorreu o que não gostamos. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura na qual sofremos a cada capricho da vida. Ou, ao contrário, estamos tão apaixonados pelo momento presente que nos apegamos a ele. Temos medo de perder o que temos e novamente deixamos o destino nos controlar. Entretanto, devido ao nosso enredamento total em tudo ao nosso redor, fugaz e ingovernável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente depende de nós.
nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva disso, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e nos concentrar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sentindo nojo ou nos apegando às nossas circunstâncias. Uma forma de aceitar o presente que ele escreveu no 7 Degrees, livro de suas meditações, argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que nos falta, mas com cautela. Trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense em quanto você desejaria tê-las se você não os tivesse. Mas tenha cuidado. Não sinta tanta satisfação a ponto de começar a supervalorizá-los. Isso o deixaria chateado para perdê-los. No entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Mas para Marco Aurélio, a adversidade não é desculpa para se comportar como guinchar, gritar porcos. Ele argumenta que é uma oportunidade de praticar a virtude, ou em outras palavras, aplicar a filosofia estoica para a vida de alguém. A arte de viver não é sobre quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas não são confiáveis, frágeis, inconstantes e não são nossas. É sobre como encaramos os eventos que encontramos. É com isso que devemos nos preocupar, de acordo com os estoicos, como afirmou Marco Aurélio. Porque para mim, o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, virtude cívica. Em resumo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como totalmente natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente manuseado. Então, aprendam com o passado, viva o presente e construa o seu futuro do modo que conseguir, mesmo que haja adversidades. Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Agradeço imensamente por quem assistiu até aqui e até mais.